Pronto, já estamos com o professor Antônio Lavareda na tão esperada conversa das quartas-feiras, cientista político e sociólogo. Doutor Lavareda, a história do agregador de pesquisas, professor, ele continuou funcionando para o segundo turno? Olha, Geraldo, bom dia em Bom dia. primeiro lugar, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. O agregador continua funcionando, é um recurso importante quando as pessoas se deparam com inúmeras pesquisas, resultados de diversas delas. Então, o agregador, como o nome indica, ele consolida essas pesquisas, obviamente levando em conta alguns critérios de tradição dos institutos, de metodologia empregada, de tamanho das respectivas amostras, e aquele cidadão que tem muito interesse na eleição e gosta de estar lembrando esses números, pode registrar apenas os números do agregador JC, por exemplo. É sempre um recurso interessante, Geraldo. E eu lembro que nesse segundo turno, obviamente, como uma disputa binária, né, os números da véspera da eleição, que as pesquisas vão anunciar, e os agregadores, por óbvio, também consolidando esses números, provavelmente, Geraldo, sobretudo na eleição nacional, vão estar muito próximos dos resultados efetivos. Agora, professor, por exemplo, para o governo federal, para o presidente da República, nós temos Lula, para o Nordeste, 65,08%. Bolsonaro, 29,04%. Mesmo assim, o que se fala é que o ex-presidente Lula vai ainda investir no Nordeste para conseguir mais votos. Mas não é querer demais, não. Essa diferença tão grande já aconteceu alguma vez? Já, Geraldo, e é muito importante para o presidente Lula ele manter e, se puder, até ampliar um pouco essa diferença. Na eleição passada, o Fernando Haddad teve no Nordeste 69,7%, praticamente 70%, e Bolsonaro 30%, 30,3%, 30%, uma diferença de 40 pontos. Na eleição de 2014, a diferença entre Dilma e Aécio no Nordeste foi de 72 para Dilma a 28 para Aécio, ou seja, uma diferença de 44 pontos percentuais. E por que essa diferença é tão importante? Porque, muito certamente, Geraldo, Bolsonaro deve ter pelo menos 18 pontos de diferença sobre Lula no sul do país, deve ter também 18 pontos de diferença, pelo menos, sobre Lula na região centro-oeste, e isso combinado com uma pequena distância de Bolsonaro, a crer nas pesquisas dessa semana ainda, sobre o ex-presidente Lula na região norte. Mas é uma situação de quase empate. E no Sudeste também, Bolsonaro está à frente, nas últimas pesquisas, com uma margem de 4 pontos. Então, a dianteira no Nordeste não é apenas importante para Lula, ela é fundamental para Lula. Lula precisa ter uma margem em torno de 30 pontos percentuais para ter alguma tranquilidade com relação à expectativa de vitória. E eu falo em vitória de Lula hoje porque a maior parte das pesquisas aponta, né, caminha nessa direção. Nessa última semana da eleição, nós estamos a 4 dias da eleição, Geraldo, embora, como eu lembro sempre, sejam 4 longos dias. Uhum. O senhor diz, é a maior parte ou a totalidade? Tem alguma pesquisa dando diferença, mesmo diferenças menores? Tem uma pesquisa do Instituto Brasmarket Sim. que dá Bolsonaro à frente de Lula. É a única pesquisa que eu vi na qual o presidente Bolsonaro lidera a disputa. Mas essa pesquisa pode estar, eventualmente, não é? Quando a gente fala em 95% intervalo de confiança, essa pesquisa pode estar
naqueles 5% que, na verdade, discrepam e a amostra não se torna, não se configura representativa, de fato, do universo, ou seja, do eleitorado brasileiro. De Uhum. qualquer forma, Geraldo, como eu comentava ontem, quando o IPESP lançou a terceira edição, a última edição, porque é a última semana do seu termômetro da campanha, eu comentava que a abstenção pode reduzir a diferença do ex-presidente Lula, porque quando você lança o foco para aqueles eleitores que têm menor probabilidade de comparecerem, seja porque moram distante ou muito distante do local de votação, seja porque têm baixo interesse na disputa e seja também porque não tem ainda, há 7 dias do pleito, quando a pesquisa foi feita, não tinham ainda grande convicção de que compareceriam para votar. Independentemente dos motivos, quando você foca esses eleitores, você vê que aí o Lula tem uma vantagem, abre uma vantagem muito maior sobre o Bolsonaro. Ou seja, excluídos esses eleitores, a vantagem do total de Lula sobre Bolsonaro fica naturalmente reduzida, Geraldo. Pelas pesquisas, professor, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o candidato de Lula em São Paulo, Fernando Haddad, voltou a ser competitivo. Ele estaria dando praticamente um empate técnico com o Tarcísio na frente. Isso quer dizer que Lula também deve ter crescido na votação, na intenção de voto de São Paulo? Olha, Geraldo, bom ponto que você coloca. O IPEC, que fez essa pesquisa, que você menciona ontem, apresenta Haddad e Tarcísio numa situação de empate técnico com a liderança nominal do Tarcísio de Freitas, à frente de Haddad. O Instituto não divulgou a intenção de voto presidencial de São Paulo, pelo menos eu não vi, não localizei até essa manhã. Mas eu já posso dizer que dificilmente, com esse resultado na eleição de governador, dificilmente a disputa presidencial também não se encontra numa situação de empate técnico em São Paulo. Isso mesmo o Bolsonaro à frente de Lula, mas se essa situação de empate técnico se configurar, não é, for mantida até o dia da eleição e confirmada nas urnas, será um excepcional resultado para o ex-presidente Lula. Para você ter uma ideia, Geraldo, no segundo turno de 2018, ou seja, 4 anos atrás, Jair Bolsonaro ganhou do candidato Haddad em São Paulo por um placar elástico de 68% a 32%. Você imagina, né? 68% a 32%. Foram 36 pontos de diferença, Geraldo, 4 anos atrás. Então, essa evolução da votação do Lula esse ano realmente é uma grande notícia para o ex-presidente, caso mantida e registrada na urna eletrônica no domingo, Geraldo. Há pouco, professor Lavareda, estava sendo divulgada aqui uma informação colhida através do Instituto Atlas de que 39% dos entrevistados teriam dito a esse instituto que o evento Roberto Jefferson teria mexido com a eleição. Agora, ele não disse de que forma mexido com a cabeça das pessoas, mas não disse com relação à intenção de voto. Dá para captar? Teve intenção de voto nessa história? Olha, Geraldo, numa batalha muito enrijecida como essa de Lula e Bolsonaro, os movimentos que são perceptíveis através da medição das pesquisas são mínimos. Você vê um ponto para cá, um ponto para lá, é um jogo muito engessado. O principal movimento, a principal consequência do episódio Roberto Jefferson, Geraldo, nesse final de semana, foi, na verdade, interromper um bom momento que a campanha de Bolsonaro apresentava na semana passada. Não foi só o episódio Roberto Jefferson, porque
já na sexta-feira passada, já ecoava, já repercutiam afirmações do ministro Paulo Guedes com relação ao salário mínimo, né? Com relação ao salário mínimo, não reajuste de aposentados e uma série de outras coisas que foram parar na imprensa e estavam sendo utilizadas também pela campanha de Lula. Mas a repercussão enorme do episódio Roberto Jefferson, na segunda, por exemplo, nós medimos isso, Geraldo, 70% dos eleitores já tinham tomado conhecimento do episódio Roberto Jefferson. Pois bem, qual foi a consequência principal, imediata, nessa batalha, como eu disse, enrijecida? Ela estancou aquele clima, né? Aquela perspectiva, aquela evolução favorável de Jair Bolsonaro, registrado nas pesquisas da semana anterior, e colocou a campanha em defensiva, né? Numa reta final. Isso é muito delicado, ou seja, a campanha ficou paralisada, os apoiadores do presidente nas redes sociais perplexos, sem saber que posição tomar. Até a tarde do domingo, Roberto Jefferson era uma vítima, essa narrativa era uma vítima do Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, etc. E aí, para o final da tarde, já à noite, se transformava num bandido, num criminoso, por conta dos tiros desferidos contra os policiais federais, por conta das granadas atiradas na direção dos mesmos. Mas então, com a reação do presidente, que sentiu, e os seus assessores perceberam a gravidade do episódio, então ele rapidamente teve que se reposicionar, chamar Roberto Jefferson de bandido, etc. Mas nas redes sociais, os milhões de seguidores do presidente, lembremos que são 51 milhões, na última apuração, 51 milhões de seguidores nas principais 5 redes sociais, com o presidente Bolsonaro, com os quais o presidente Bolsonaro conta, eles todos ficaram perplexos, perdidos, e isso paralisou, de certa forma, a campanha, Geraldo. Isso foi um episódio bastante negativo e, como já foi dito, e sem nenhuma originalidade, essas granadas deixaram estilhaços na campanha do presidente, sem sombra de dúvida. O senhor Antônio da Vareda, o senhor vai além de um homem de pesquisas por conta da sua especialização na questão da política, na ciência política, e vai por aí. Essa manchete